galera, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Vamos com Tudo em Casa. O meu convidado de hoje, ele é norte-americano, nascido em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, músico percussionista, compositor, produtor musical, é considerado a referência na percussão mundial. Já tocou e gravou com os principais nomes da MPB, da música norte-americana e também de grandes nomes pelo mundo afora. Com 44 anos de carreira, o meu convidado de hoje é Frank Colon. Vamos com tudo. Fala, meu querido amigo! Caraca, que honra! O Vamos com Tudo tá ficando cada vez mais chique e internacional, galera! Frank Colon! Como é que tá, meu grande ídolo, meu amigo? Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Alex? Tudo bom? Maravilha, graças a Deus, tudo bem, cara. Poxa, quero te agradecer de antemão. Muitíssimo obrigado por você acreditar aqui no programa, no nosso projeto, e fazer parte para poder contar um pouco da sua história aqui para a gente, para os fãs. Como é que você está, meu querido amigo Frank? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo, firme e forte. Eu que agradeço você, hein? Oh, vamos com isso. Tudo, Alex. E vamos com tudo, meu amigo. Vamos começar? Vamos sim. Maravilha, maravilha. Frank, conta pra gente como é que foi o seu início de carreira quando você era criança, né, lá nos Estados Unidos, em Washington, quando você começou a despertar para a música. Conta pra gente um pouquinho da sua história, meu amigo. Poxa, isso começou, bem, como você bem falou, nasci em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Uhum. E com 6 anos eu fui para Porto Rico, que era o país dos meus pais. Legal. Meus pais estavam lá provisoriamente nos Estados Unidos, porque após da Segunda Guerra Mundial, na qual meu pai tinha participado, ele recebeu uma bolsa do governo americano para estudar e aproveitou para se formar em Direito. Bacana. Então, ele fez isso em Washington. Então, aí, durante a estadia dele como estudante lá, por uma acaso, eu nasci lá. Então, eu sou o único da família que nasceu realmente sul-americano, Estados Unidos. Mas, quando ele acabou com os estudos, ele voltou para Porto Rico, levando a família de volta. E aí fui eu. Aí cresci em Porto Rico até os 17 anos. E ali você já começou a desenvolver, começou já a estudar. Estudar, não, você é um autodidata, como a gente já conversou antigamente, né? Anteriormente. E aí você começou já a se apaixonar pela percussão. Como é que foi o seu primeiro instrumento? Já foi percussão direto? Foi bateria? Foi guitarra? Como é que foi? Não. Eu cheguei em casa, sabe? Eu estava já curtindo a música latina, entendeu? Já me aventurando um pouquinho. Tá no sangue, lógico, né? Família latina. Aí, mas sempre voltado para a percussão, né, e bateria e tal. E cheguei em casa uma vez, eu devia ter uns 8, 9 anos, e falei, poxa, eu gostaria de tocar bateria, acho mal barato. Mas em casa, sendo de família humilde, que estava, no esforço de se superar, entendeu, e subir na vida, eles queriam uma coisa, vamos dizer, mais de cultura. De cultura europeia, mas coisa para os entenderes deles, uma coisa mais fina. Então eles falaram, não, peraí, não, que tocar bateria, não, que percussão, não, isso é coisa, sei lá, isso é... A gente, se você se voltar para a música, o que a gente acha bom, então uma coisa mais assim, tipo violino, entendeu? E isso para mim, eu não queria nada saber de violino, nada assim, música clássica, que isso. Mas a gente chegou a um compromisso entre nós e aí eu comecei pelo piano. Poxa, que bacana. Para eles era uma coisa fina de cultura, mas para mim já era uma percussão melódica. Sim. Para quem não sabe, o piano é um instrumento de percussão. Exatamente, pois é. Então comecei pelo piano clássico. Pô, que show. Estudando com a família de maior formação clássica, música clássica porto-riquenha, que é a família Figueroa. Show. Uma família radicada em San Juan, e eles são conhecidos mundialmente. São muito altamente conceituados, né, na música clássica. Então eu estava tocando com eles, não tocando, aprendendo. Aprendendo, estudando, né?
aprendendo especificamente com a Angelina Figueroa, foi minha professora de piano. E também, quando ela não podia, eu também tomava aula com Rafael Figueroa. Sim. Sendo que um dos netos deles, dos sobrinhos deles, estudava comigo na escola. Eu estudava em escola privada. E o Guilhermo Figueroa estudava comigo. E ele já era erudito de violino com 9, 10 anos. Nossa Senhora, bem prodígio, né? Exatamente. E hoje em dia é um grande maestro pelo mundo afora. Rafael, Guilherme Figueroa, né? Guilhermo Figueroa, exatamente. Então, minha introdução ao aprendizado de música foi por aí, pela música clássica. Só que meus amigos não sabiam nada, né? Eu ficava assim, secreto, né? Só eu. Eu ia fazer a aula escondido. Para ninguém ficar zoando na rua, os colegas. Exatamente, porque os colegas iam ficar me zoando na escola e tal. Chamar de fininho, não sei lá o que, entendeu? Então, foi isso. Foi um secreto meu, assim, até os 15 anos, mais ou menos. Poxa, que bacana. E, Frank, nesse momento que você já começou a estudar, a partir dos 6 anos, né, que você começou já a se apaixonar pela música, como você falou, já o ritmo latino já corria no sangue devido à sua origem, né, de família. E você já começou, né, iniciou no piano clássico, né? Clássico. Mas sempre gostou da percussão e tudo mais. E quando a gente começa a se envolver cada vez mais com a música, com os instrumentos, que a gente começa a tocar, cada vez se apaixonar mais pelo instrumento, cada vez que toca nele, a gente começa a prestar atenção naquele músico que, né, que já são profissionais, e a gente começa, não, quero estudar para poder tocar igual aquele músico ali, a gente começa a ser fã dele. E nesse caso aí, né, quando você está desenvolvendo a arte, né, o amor pela música, pelo instrumento, qual foi aquele músico que você se espelhou, que uma influência na sua carreira? Pois é, você sabe que meu pai fiscalizava minhas horas de prática no piano, né? Realmente sentava numa mecedeira, uma cadeira dessa de mecê, lendo o jornal, mas me ouvindo lá, eu tocando as escalas para cima e para baixo. Mas quando ele saía de perto, eu fechava a tampa e batucava em cima. Fantástico. Mas sendo que e isso em Porto Rico, né? Morando em São Juan. Todo dia, meio-dia, tinha assim um show de variedades, né? Sim. E sempre tinha um segmento musical. E esse era, na época, liderado pelo tal célebre grande Tito Puente, com sua orquestra atrás. Tito Puente. El rei del timbal, né? Então, quer dizer, essa foi a minha maior influência logo de começo, né? Tito Puente, e ele tinha o Mongo Santa Maria tocando congas. Então, foi nesses dois grandes ícones músicos, né? Nesses dois músicos que eu me espelhei, assim, que me inspirei, entendeu? Entendi. Poxa, ao longo dos anos conheci eles depois, né? E viramos amigos e tal, e até cheguei a tocar com eles, né? Entendi. Bom, nesse momento também, você já começa, né? Daqui a pouco, acho que a vida já acaba nos jogando já para o mundo profissional, né? Quando a gente cada vez mais entra na música, que ela acaba nos escolhendo, né? E você começou a tocar com as primeiras bandas, né? Os primeiros artistas. Com que idade se passou isso? Já foi em Porto Rico? Já foi em Nova York? Como é que foi? Olha, quando a música inglesa, a roqueira, começou a se espalhar pelo mundo, né, com os Beatles, Rolling Stones, Dave Clark Five, esses pessoal assim, aí minha visão passou tipo para violão, né, para guitarra. Aí comecei a aprender aqueles primeiros acordes e tal, ia tirar de ouvido as músicas dos Beatles, entendeu? Mas como eu tinha mais destreza no teclado, entrei por aí no mundo do rock, né? Então, aquelas bandinhas de adolescentes. Sim, né? De garagem, né, que a gente chama. Exatamente, garage band, né? Garage band.
Então, eu mudei da capital do Porto Rico para uns povoados do interior. Um deles foi um povoado chamado Guayama e o outro foi Arecibo. Em Guayama foi que realmente surgiram umas bandas aí que me interessaram e que viram que eu podia contribuir, né, também, né, entre A sua amigos. arte para música, assim. Então, por aí eu toquei com elas lá em Guayama, umas bandas, umas garage bands, né? Tinha uma que se chamava Thunder Boys e tinha outra que se chamava The Day Trippers, baseada numa música dos Beatles, né? Então, passei 3 anos nesse povoado, Guayama, e passei o último ano do high school, da escola, em Arecibo. Mas em Arecibo eu estava mais voltado para o esporte. Entendi. Não fiz nada musical lá em Arecibo, a não ser cantar no coro da escola. Sim. Então, após disso, eu mudei de volta para os Estados Unidos, de volta para Washington, para fazer escola superior, né? Universidade. 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 E lá foi que me interessei de novo na música, mais seriamente, e na percussão, foquei mais na percussão. Aí o papai já não estava ali em cima toda hora para fiscalizar suas horas no piano, né? Estava mais independente. Mais independente. E podia pesquisar o que eu queria realmente, entendeu? E o piano não estava me tocando o coração, sabia? Sabe, a minha paixão pela percussão estava lá, fermentando ainda, entendeu? Pulsando mesmo, né? Me chamando para aquilo. Então, eu aproveitava as horas de pesquisa escolar lá nas livrarias para pesquisar percussão africana, percussão do Brasil, percussão latina. Então, por exemplo, na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, eu ia muito lá porque eu estava me formando em ciências políticas. Sim. Então, tinha muita pesquisa a fazer lá e minha concentração era ciências políticas, com outra concentração em antropologia e psicologia. Show! Então, eu fazia muita pesquisa, eram horas e horas. E para desbaratinar aquela coisa focada, né, naquelas matérias sérias, vamos batucar, né? Pesquisava microfilme de Cuba. Aquelas máquinas que você, entendeu? O atendente colocava o microfilme e você ficava passando assim o microfilme pouco a pouco, entendeu? Aquelas coisas assim. E aí tomei muitas notas, entendeu? Poxa, muita informação. E não faltou muito tempo que eu adquiri uns tambores meus, né? Na época eu estava morando na escola, nos dormitórios da escola. Alojamento, né? Isso. Então, mas depois do primeiro ano eu consegui me mudar para uma casa com um pessoal diferente e acabei conhecendo um outro estudante de direito de outra universidade e ele tinha uma conga. Aí pronto, a conga dele, eu passei a dominar a conga dele. Passou a ser sua melhor amiga, né? Exatamente, pois é. Alex, não passou um mês que eu fiz uma viagem de Washington para Nova York só para comprar uma conga e trazer de volta para mim. Que show de bola! Porque na época não tinha para comprar em Washington, olha só. Em 1972. Eu fui na loja de tambor e percussão e não tinha. Então eu peguei meu carro, subi uma tarde, uma manhã, fui lá numa loja e trouxe de volta de casa. E foi por aí que começou. A sua carreira como profissional já, de se apaixonar, né? Frank, você também já se profissionalizando, né? Já passando já das garage bands, começando a tocar com músicos profissionais, se apresentar em grandes shows, em grandes eventos, né? Festivais de música. Você tocou com grandes nomes também da música internacional. Né? Eu tenho a cola aqui, eu vou falar alguns, tá? E a gente vai desenrolar sobre eles, tá? Como é que foi trabalhar. Bom, vou começar alguns pelos brasileiros e vou falando todos eles. Marcos Valle, né? Grande músico. Léo Gandelman, Samir Chatterjee,
né? Gato Barbieri, Michael Wolff, Wagner Tiso, Tânia Maria, Marco Rizzo, Milton Nascimento, nosso querido Bituca, Ayrton Moreira, Flora Purim, Julito Colasso, Ray Anderson Alligatory, né? Alligator Band, né? Alligatory Band. Alligatory Band, obrigado. Manhattan Transfer. Foram 13 anos. Harry Belafonte, Herbie Hancock, Chet Baker, Wayne Shorter e nada mais, nada menos que a Aretha Franklin. Meu Deus do céu! Olha a bagagem! Conta pra gente como é que foi trabalhar com esses grandes nomes, com esses grandes artistas do cenário internacional da música, né? E a sua experiência, né, para isso tudo, para contribuir com o seu crescimento, sua carreira, como pessoa também, são várias personalidades, né, várias cabeças diferentes, vários conhecimentos diferentes. Conta para a gente um pouquinho como é que foi essa experiência, meu querido. Poxa, foi uma experiência muito enriquecedora. Acredito. No mais mínimo. Mas, por exemplo, Julito Collazo. Ele, cubano, foi um grande mestre de tambor. Foi quem introduziu os tambores batá, que são os tambores assim afro-cubanos religiosos. Sim. Foi ele que trouxe para os Estados Unidos. Ele, como adolescente em Cuba, foi descoberto por uma coreógrafa famosa americana chamada Catherine Dunham. Então, ela tinha um balé, tipo um balé, basicamente balé afro-americano. Quase todo mundo era de Harlem, New York. Mas então ela viajava pelo mundo todo, entendeu? Então, em uma delas, ela focou para Latinoamérica e foi para Cuba, para descobrir mais sobre o folclore e as tradições afro-cubanas, entendeu? E como isso se relacionava com a experiência afro-americana, entendeu? Então, ela fez um fusion disso e trouxe umas figuras assim musicais de Cuba para os Estados Unidos. Então, entre eles, ela trouxe o Julito Collazo, Francisco Aguabella. Nossa. Então, e eles tocavam e dançavam dentro da coreografia e do balé dela. Sim. Quando acabou esse projeto, tanto Francisco Aguabella como Julito Collazo ficaram nos Estados Unidos. Francisco Aguabella, grande mestre do tambor cubano, se radicou em Los Angeles, Califórnia. E São Francisco. E Julito Collazo ficou na costa leste, em Nova York. Então, o Julito Collazo sabia tudo sobre os costumes, a tradição que chama santeria, né, que seria o orixá, né, da santeria afro-cubana. E ele foi quem introduz isso para a comunidade cubana exilada nos Estados Unidos, em Nova York. Então, esses tambores são assim de uma complexidade e uma sonoridade muito bonita. E eu já estava pesquisando isso nas bibliotecas lá em Washington, com aqueles microfilmes que ficava horas lá rodando. E, poxa, me deu a vontade enorme de aprender isso, entendeu? De adicionar esse conhecimento para alguma forma misturar isso com as coisas de música latina, de música popular. Então, acabei conhecendo ele num projeto especial que fizeram com a instituição Smithsonian no Washington, D.C. Eu fui lá presenciar um show que ele trouxe de Nova York para lá e a gente se deu junto. Eu subi tocar no palco com ele. Show. E depois a gente ficamos amigos conversando e ele me convidou para aprender. Portanto, acurtando a história um pouco, fui o último discípulo dele. Mas é por ele que eu mudei para Nova York. Entendeu? Entendi. Só para tocar nessa modalidade, nessa tradição. Sim. E fiquei tocando com ele 4 anos, direto, sem me aventurar em outros tipos ou estilos de música.
Só mesmo ali absorvendo informação, desenvolvendo conhecimento, né? A prática mesmo do próprio ritmo, Exato. né? Da cultura. Sim. Aquele aprendizado de discípulo mesmo. Ele me conseguiu um apartamento no prédio dele, Pô, que entendeu? bacana. Uhum. Ficamos assim muito unidos, muita coisa assim, tipo, eu, o jovem, cuidar do senhor, entendeu? Cuidar Aham. dos tambores, aquela coisa mesmo tradicional, entendeu? Sim. Sendo que quando deu uma abertura política, ele voltou para Cuba Uhum. e quando para visitar a família que não via, sei lá, mais de 2 décadas, Uhum. quando voltou, ele voltou sendo babalaô. Nossa, bacana. É. Então, a partir daí ele parou de tocar. Aí Uhum. ele me deu o conselho que, tipo, venham me liberar. Tipo, olha, você tem muito mais horizonte que ficar só concentrado nisso aqui, entendeu? Segue seu caminho. Então, abre seu caminho, Uhum. entendeu? E vai se levar o que você tem aprendido, Uhum. entendeu? E aprender mais dentro de outros estilos de música e sai pelo mundo, entendeu? Não fica só nisso aqui, entendeu? Uhum. E aí é que eu entrei, basicamente no mercado comercial Sim, da música em Nova York. sim. E um dos primeiros trabalhos que tive após disso foi com Chet Baker. Só isso. Ah, Chet Baker e também fiquei muito amigo do baixista Walter Booker, uhum. que na época tocava com a cantora Sarah Vaughan Aham. e tinham feito um projeto, um disco sobre música brasileira, inclusive com música do Marcos Valle, Pô, que bacana. entendeu? É, Então, a Sarah Vaughan, ela ficou um bom tempo fazendo uma turnê aqui no Brasil, volta e meia, ela estava aqui, né? ela tinha muita afinidade pelo Brasil e pela música e a Sim, cultura. sim. Então, o Booker também me pegou embaixo do braço. Uhum, Ele tinha um estúdio lá na 87 com Amsterdam. uhum, E era o estúdio onde não importasse o que estava acontecendo na cidade, depois que acabavam os outros shows, os músicos acabavam lá no estúdio dele. todo mundo ia para lá. Era o point. Todo mundo, todo mundo. Então, foi lá que conheci Chet Baker, foi lá que você podia entrar pela porta e estava Thelonious Monk, com um cigarro na boca, tentando uma coisa no piano, aqui no estúdio estava rolando outro som com Sarah Vaughan, uma Aham, jam session. uhum, Entrava Miles ensaiava lá. aham. Foi de lá que saiu o Weather Report, Miles Davis? Miles Davis, Show de bola. ele ensaiava lá e das jam sessions Uhum, também o Zawinul, Wayne Shorter ia uhum, lá, entendeu? O Wayne Shorter acabou casando com a irmã da esposa do Walter Booker, uhum, a Ana Maria. uhum. Ana Maria Portuguesa, que era amiga da Maria Portuguesa, que estava casada com o Walter. E depois casou com John Lucien, o cantor lá das Ilhas Caribe. Sim. Então, estava toda essa mistura, assim, naquelas noites de Nova York, nos anos 70, que foi quando eu entrei lá. Uhum. Então, foi daí que começaram a surgir as relações e foi daí que também eu comecei a me associar com os brasileiros. Pô, que bacana. É porque já É, começa aquelas conexões, né? Você já chega, o pessoal já está naquele contato anteriormente, né? E a gente vai exatamente. embarcando nessas histórias todas, né? É porque o Walter Booker, o baixista, ele realmente abraçava tudo que era brasileiro que chegasse lá, Uhum. músico que chegasse em Nova York. Pô, que bacana. Ayrton Moreira, quando mudou para lá, ele ficou no estúdio até se arrumar, entendeu? Uhum. E daí que ele conheceu o Wayne Shorter e Zawinul e foi o primeiro percussionista a gravar com o Weather Report, Uhum. entendeu? E Uhum. por essa conexão conheceu Miles Davis e também por aí já saiu essa conexão do Ayrton Moreira no grupo Fusion do Miles Uhum. e a introdução dele em peso para a música internacional. Uhum. E a Flora Purim, a mesma coisa, Uhum. entendeu? E muitos outros músicos por aí. Pô, que Guilherme show. Vergueiro, pianista, Sim. entendeu? Pô, muito bacana. A gente tocou aqui no assunto, né?
um grande ícone, uma grande diva, uma mulher forte de personalidade, que foi a Aretha Franklin, né? Ah, sim, sim. Como é que foi essa oportunidade, né? Eu acredito que seja uma bênção poder trabalhar com essa grande artista. Sabe, é curioso, ela nunca viajava de avião, né? Sei. Pois é, só de trem. Então, ela tinha um grupo que era mais bem a base do grupo dela, Uhum. mas quando ela ia para uma região dos Estados Unidos, ela aumentava, ela reforçava Aquela banda, né, vamos dizer assim, a equipe. a equipe, ela reforçava a equipe com outros músicos. Uhum. Então, por coisa de associação entre músicos, eu fui chamado para ser o percussionista quando ela viajasse por essa parte dos Estados Unidos, Nova York, Connecticut, Pennsylvania, Uhum. e até Canadá, lá para cima, Toronto e essa coisa. Eu sempre entrava nessa banda com ela, sim, entendeu? Poxa, que Já bacana. quando já quando ela viajasse para o sul, já ela tinha outro Uma time lá. outra galera, né? Isso, isso. Ah, poxa, Mas muito essa bacana. relação assim durou assim, sei lá, 5, 6 anos firme, foi É firme. uma coisa que agora alguns artistas brasileiros estão usando também desse mecanismo, né? Ao invés de viajar com aquela banda toda, ele tem várias equipes espalhadas e acaba barateando o custo a logística, né? De A logística transportar fica todo mundo. prática, né? Exatamente. Além de dar vários empregos, né? Melhorar, Sim, dar oportunidade de vários músicos se apresentar com aquele artista, tem aquele base, né? Que é o diretor musical, né? Tem aqueles sim, 3 ou 4 exatamente, é. que são fixos, vamos dizer assim, que viajam, Isso, e toda a outra estrutura são regionais, vamos dizer assim, né? Então isso, tem uma exatamente. estrutura no Nordeste, uma estrutura para o Sudeste, né, para o Norte, e por aí vai para poder acabar barateando esse custo dessa logística e também acaba gerando empregos, né? Isso que é muito É, bacana. E o é. Manhattan Transfer? Né? Olha, Conta pra gente como é que foi também. 13 anos lá, né, Frank? fiquei lá 13 anos, gente bacana, muito fina, Ah, gente boa eles. bandaço, Somos né? amigos até hoje. Então, você sabe que eu estava morando no Brasil na época Aham. e, portanto, estava trabalhando muito com o Robertinho Silva e Robertinho com um Silva, grande batera. é, e a gente fazia muita gravação juntos para um produtor chamado Marcos Mazzola. Marco Mazzola. E ele trabalhava, ou seja, os projetos dele saíam muito pela Som Livre, lá em Botafogo. Uhum. Então, eu estava basicamente gravando disco toda semana com ele. Pô, que show, Toda né? Que semana. bacana. Foi muito bom. Uhum. Tinha uma gravina toda semana, uma ou duas. Aham. Então, nessa aí, ele entrava em contato comigo e, basicamente, me perguntava se eu tinha a data aberta, né? Você pode fazer uma na terça-feira que vem? Aham. Sim, tá, deixa eu ver aqui. Sim, tá bom. De manhã? Certo. Aquele lugar, né? Ok, a gente se vê lá. Leva tudo, né? Ok, traz o kit inteiro. Aham. Então, me chamou para uma gravação, tipo isso, na segunda-feira. Então tá, Uhum. vou lá. Eu chego lá e meus assistentes, meu ajudante está entrando com minhas coisas e no corredor do som livre Uhum. eu me topo com um americano e eu, Tim Hauser. E sendo de Nova York, a gente já se conhecia. E, ué, o Tim, o que você está fazendo aqui? Hey, man. E ele, Uhum. oh, Frank, hey, what's happening? E aquela coisa, né? E Uhum. ele diz, ué, eu vim para uma gravação. Eu estou gravando também. Será que você não está na minha gravação? Que bacana. E o Marcos Mazzola, estava coproduzindo com o Tim, o disco novo do Manhattan Transfer, que chamava-se Brasil. Uhum. E era uma música do Milton Nascimento. Pois é, com quem eu estava trabalhando na época. Aham. Então, a gente. Aquela coisa, né? Eu fiquei lá na sala de controle, falando de beisebol com o time, a gente, né, acertando as
coisas, ficando em dia e tal. Fiz a gravação e por essa conexão, assim, de ter nos encontrado aqui no Rio de Janeiro, assim, por de surpresa, uns 6 meses depois, eles me chamaram, ver se eu não queria sair com eles, fazer uma turnezinha lá pelo Japão. E na época eu falei que sim, claro, a gente acertou as datas. Eu estava fazendo tour no Brasil com Wagner Tiso. Wagner Tiso. Que ele estava com o tal projeto Villa-Lobos. Sim. Celebrando o centenário do Heitor Villa-Lobos pelo Brasil todo. E aí a gente estava tocando quase todo fim de semana, era uma capital de um estado diferente. E às vezes participava a Nana Caymmi, entrava no nosso repertório, e era em arranjos do Wagner. Ele tinha arranjado umas músicas do Villa-Lobos, mas para conjunto menor. Então, o Assis Brasil também participou dessa turnê, em certos lugares, né? E nós tínhamos um grande show de finalização do projeto, lá na Quinta da Boa Vista. Sim, eu lembro desse evento. Então, pois é, com a Orquestra Sinfônica do Brasil, sob a direção do Isaac Karabchevsky. Tinha um coral de 2.000 crianças cantando. Sendo que eu fiz esse concerto, soltei as baquetas, deixei o equipamento e fui para o aeroporto, direto. Para a turnezinha lá com a Manhattan Transfer pelo Japão, que durou 13 anos. Porque no dia seguinte tinha ensaio lá em Los Angeles. Então, desse ensaio a gente fez 6 semanas no Japão, durante as quais os Manhattan me convidaram para fazer parte do grupo deles, oficialmente, entendeu? Entendi. E aí fiquei com eles 13 anos. Foram 3 discos gravados e 13 anos de turnê pelo mundo todo. Viajou o mundo inteiro. Tocou com bastante artista também, né? Sim, claro. Porque tem aqueles festivais e tudo. E você também é muito amigo do Jamie Glazer, grande guitarrista, que também em outras conexões também toca pra caramba pelo mundo inteiro, né? Sim, Jamie e eu somos muito amigos até hoje. A gente se conheceu justo no Manhattan Transfer. Que ele entrou... Quando eu entrei no Manhattan, o guitarrista era o Wayne Johnson. Que, por sinal, eu chamei ele para gravar meu primeiro disco. Então, bacana. Ele fez as guitarras do meu primeiro disco. Frank Colon ao vivo. Ao vivo. Em Denver, Colorado. Então, mas passaram uns anos e o Wayne foi trabalhar com outra pessoa. E entrou Jamie Glazer, que estava saindo na época do conjunto do grupo do Jean-Luc Ponty. Francês. O violinista francês, grande filme. E como dá umas voltas, hoje estamos juntos de novo, né? De novo, né? De novo, o Jean-Luc tem um grupo que chamou o Jamie de volta. E também quem faz parte desse grupo é John Anderson. Mas, sim, o Jamie fez parte do grupo comigo pelo menos 8 anos. Grande guitarrista também, ele sempre está fazendo algumas coisas lá com o Daniel Figueiredo, né? Eu introduzi ele para Daniel Figueiredo e também chamei para fazer uma faixa no meu disco Latin Lounge, meu disco mais recente. Que é o que você também aparece. Lançou agora, né? Você também, como já falou, você é um estudioso, né, do seu instrumento, da música no geral, você gosta de conhecer várias culturas, né, como a gente já falou anteriormente, e você é especialista em percussões latinas, brasileiras e asiáticas, né? Sim, latinas e brasileiras, especialmente asiáticas. Eu sou adepto às tablas, né? E aprendi com um grande mestre em Nova York, o Samir Chatterjee. Samir Chatterjee, indiano. Samir Chatterjee. Indiano, ele, de Calcutá. Radicaram nos Estados Unidos. Fiz um aprendizado dele intenso, profundo. Ele era
tocador, o percussionista, tocador de tablas do Ravi Shankar, na última fase da vida dele. Então, é um aprendizado de música muito diferente, porque é tudo baseado em células rítmicas, né? É tudo baseado em tempo, células rítmicas, em vez de harmonia e estrutura harmônica, junto com ritmo, é basicamente células rítmicas. E você aprende muito parecido ao aprendizado do batá, em que se aprende pela boca primeiro, aprendendo a cantar os ritmos. Que bacana, curioso. O aprendizado entre mestre e discípulo nas tablas é primeiro pela boca. Ele te passa o ritmo, você passa de volta para ele e você tem que aprender a cantar o ritmo antes. Entendi. Você passa um tempo fazendo isso antes de botar a mão no tambor. Pô, show de bola. Sim, perdão, pode continuar. Pô. Não, e a mesma coisa acontece com o aprendizado assim do ritual afro-cubano. Você aprende primeiro sabendo cantar os ritmos. Sim. De cada tambor, entendeu? Solfejando, né? Isso, solfejando os ritmos. E aí, antes de tocar no tambor, você tem que aprender a tocar a maraca ritualmente, entendeu? Marcar o tempo, a clave, como dizem. Sim. E você, aprendendo isso, eventualmente passa a sentar e tocar o tambor. Poxa, que bacana. Bom, como você também, a gente tocou aqui anteriormente, você já estava morando no Brasil e você gravou muito pela gravadora da Som Livre, né? E você gravou, foi muitos artistas. Conta mais ou menos aí quais foram. Elba Ramalho, Milton Nascimento, por aí fora, né? Milton Nascimento foram 3 discos com Milton, eu fazia parte da banda dele. Da banda, sim. Fizemos turnês e viajamos a Europa inteira juntos. Na época estava Wagner Tiso, de diretor musical. Gravamos um disco ao vivo em Montreux, lá na Suíça. Na Suíça. Estava Hélio Delmiro no saxofone, estava Robertinho Silva na bateria. Na batera. Paulinho Carvalho no baixo, na época. E Hélio Delmiro na guitarra. E essa era a banda. Só isso. Então, sendo que essa banda, sobre a direção do Wagner Tiso, abriu o show para Milton. Então, saía a banda, sem Milton, e fazíamos as músicas do Wagner. Tocando 40, 45 minutos até 1 hora. A gente saía do palco e voltava, então, com o Milton Nascimento. E aí a gente fazia mais o show inteiro. Olha, o show dele durava umas 2h30, tipo isso. Quase 3 horas, às vezes. Porque era muita música bonita. Muita música. Além do show do Wagner, né, que estava na frente, né, que também músicas assim sensacionais, né? Então era bem dizer quase 4 horas e pouco em cima do palco, né? Em cada evento, né? Pois era por aí, era longo, parecido com banda de rock, né? Mas ó, foram João Donato, foi Marina Lima, Toninho Horta, Ney Matogrosso. MPB4. Foi minha primeira gravação, foi com MPB4. Aqui no Brasil já? Aqui no Brasil. Foi a minha primeira gravação com o Marcos Mazzola produzindo. E aí gravei o tal de chequerê, que era um instrumento de percussão que não se conhecia no Brasil. O chequerê, para quem não conhece, vai aparecer depois na edição, é um instrumento com uma cabaça com as miçangas por fora, ele aí, né? Esse chequerê. No Brasil eu conhecia isso, mas conhecia-se como afoxé. E o conceito era esse aqui. Sim. Entendeu? Então, o jeito do Caribe é esse aqui, entendeu? E isso realmente não tinha sido feito no Brasil até essa gravação com MPB4 na música Almanac, que foi composta por Chico Buarque, logo que ele tinha voltado da sua primeira viagem a Cuba. Sim. E ele cedeu essa música para MPB4. Entendeu? Então, me chamaram para adicionar um elemento, eles não sabiam o que ele estava faltando. O que seria, né?
o que seria, pois é, nessa música que é para dar um elemento do Caribe, entendeu? Sim. E me lembro bem da história porque Robertinho me contou que na gravação ele falou: olha, eu conheço um cara, amigo meu, que por um acaso está no Brasil, está na Barra, e ele tem um troço que se chama Chequerei. Todo mundo, ué, o que é isso? Não, vocês têm que ver. Aham. Vale a pena chamar ele. Então, Massola falou então, ué, pega o telefone e chama ele. Disse para vir agora. Aham. E ele me pegou em casa e disse: Frank, pega uma condução e vem logo no estúdio. Aqui é o endereço. Vem logo, traz essa coisa sua aí. Vamos gravar. Aham. Foi aí que me introduziu a galera lá da Som Livre, Mazola, e aí foi que começou a coisa, entendeu? Então, galera, a gente pode ter, a gente tem oportunidade, o Vamos com Tudo, mais uma vez, com exclusividade, traz o introdutor, o pioneiro do Chequerê aqui no Brasil. Valeu, Frank. Realmente introduzir o instrumento, a palavra para a cultura, que não existia aqui, entendeu? Então, quer dizer, dá uma grande satisfação você poder marcar uma cultura que Sim. você tanto admira e tanto ama, né? Aham. Com algum ingrediente seu, assim, particular, não é? Pô, que bacana. E você já contou isso em algum lugar? Eu acho que no Brasil, uma ou duas entrevistas, talvez, mas já, entendeu? Ah, que maravilha. Mas aqui a gente está falando, a gente está mostrando o introdutor do Chequerê. Muitos chamam só de shake, né? O shake, pega o shake. No Brasil. Valeu, Frank, show de bola. Meu querido, você também, como um grande percussionista, um grande mestre que é mundialmente reconhecido, você também participou de um filme onde se fala das percussões, de percussionistas, de grandes músicos, né, do mundo afora, chamado Calle 54, não é isso? É um documentário. Sim. E É verdade. você participa. E como é que foi essa experiência, amigo? Conta pra gente. Calle 54, pois é. Uhum. É curiosa a experiência e fazia parte daquelas anedotas engraçadas que a gente ia tratar, né? Uhum. Mas, que da coisa? Sim. Aqui. Aí, para quem quiser assistir depois, da Calle 54, ó. Depois te passo um escaneio disso aqui para você. Ah, maravilha. Calle 54 foi um projeto, um filme, longa-metragem do diretor Fernando Trueba. Vencedor de prêmios. Vencedor do Oscar. Ele ganhou o Oscar por um filme francês, que ele é espanhol, mas ele fez um filme francês chamado La Belle Époque, a qual ganhou o Oscar. Só isso. Só isso, ganhou o Oscar pelo filme internacional do ano. Então, logo após, ele se conheceu e se apaixonou pela música latina. E resolveu, saiu experimentando coisas e resolveu fazer um projeto sobre música latina, da tanta paixão que surgiu nele. Sim, bacana. Então, ele pegou várias pessoas aqui, como Gato Barbieri, Cachao, um grande baixista lá de Cuba, Michel Camilo, da República Dominicana, um prodígio no piano, entendeu? Que, por sinal, começou como percussionista clássico, ele. Bacana. Na Orquestra Sinfônica da República Dominicana, olha só. Paquito de Rivera, participa a pianista brasileira Eliane Elias, tem Chucho Valdés, que é aquele monstro dos teclados cubanos. Ele fundou aquele grupo Fusion, Iraquere. Foi assim, chocou o mundo quando saiu de Cuba aquilo. Até causou uma certa discórdia política em Cuba, porque na época, veja bem, o jazz em Cuba, que nem na União Soviética, era proibido. Por quê? Porque era expressão livre, era expressão de liberdade, entendeu? Liberdade musical, o que para os conceitos políticos da época era uma certa anarquia em contra do regime, entendeu?
Que é muito rígido, sim. Então, a política cubana era mais bem de valorizar a tradição, aquelas coisas tradicionais cubanas, aquela música latina, bem tradicional, não sei o quê, e de repente se encontrou que tinha nas mãos um jazz, grupo assim, um jazz de fusion, a classe mundial, que ninguém tinha ouvido antes na vida. Entendeu? E o que a gente faz com isso, gente? Entendeu? A gente apaga ou a gente pega esse gancho e sai pelo mundo divulgando. E eles abriram. E quando isso realmente, quando era uma coisa que nós músicos de Nova York tínhamos ouvido falar. Sim. Olha, está acontecendo um grupo lá em Cuba que ninguém conhece, mas e a gente recebia fitas, cópias de cópias de cópia, tipo isso. E a gente ficava escutando aquilo. Poxa, olha, estão usando batata dentro da música, olha só, rapaz. Coisa que era sacrilégio na época, né? Aquilo é daquilo e isso aqui é daqui, entendeu? Não existia muitas misturas, né? Não podia, porque aquilo é religioso, então não se usa nesse contexto popular, entendeu? Era um sacrilégio, entendeu? Coisa assim. E aquele estava misturando tudo. E ainda com guitarra de rock, entendeu? E umas ousadias que nunca tinham sido ouvidas antes. Quando eles estouraram, estremeceram o mundo. O instrumento de percussão tem muito disso, né? Hoje, aqui no Brasil, nem tanto. É claro que existe o respeito por quem entende, por quem é músico, né? Mas existe muito disso no instrumento de percussão, dos instrumentos que são para usos, né? Especificamente religiosos, não se misturar com a música comercial, né? Então, né, como o próprio atabaque. O próprio atabaque, né? Para quem não sabe, o atabaque dentro da Umbanda, do Candomblé, ele é um orixá. Não é verdade? Ele é um orixá, então não se misturava como se fosse um sacrilégio, né? Os tambores também, os tambores batalham justamente, tem essa personalidade, essa característica, né? Que eles são um orixá, o Anhá, então são um ser vivo, entendeu? Que requer certos cuidados e uma certa proteção, não sei o quê. Pois chegou o iraqueiro e bagunçou com tudo. E, de certa forma, liberou tudo antes de chegar o YouTube, entendeu? Era uma coisa secreta, não sei o quê. Esses caras não queriam saber, tudo era válido dentro do contexto musical. Pois sacudiram o mundo musical e cultural. Poxa, que bacana. Também tem Tito Puente aqui, entendeu? Mas, voltando de novo àqueles ídolos da infância, também. Então, foi um trabalho bom. Eu participo com Gato Barbieri. Sim. E aí você tem o seu depoimento, né? Sim. Fala um pouco, show de bola. Vamos falar agora um pouquinho de curiosidades. Você, além de um grande músico, um grande mestre, né, da percussão, você também é faixa preta, segundo Dan, de Krav Maga. Você também participa de comitês mundiais, né, da modalidade do Krav Maga. E também você é um mergulhador profissional, treinou a equipe do FBI lá nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, essa trajetória na tua vida. Sabe? Bom, no mergulho hoje em dia estou aposentado, né? Já fiz mais de, 400 mergulhos técnicos. Eu tinha um relacionamento com o FBI, os agentes do FBI em Nova York e a polícia de Nova York, NYPD, por causa do Krav Maga. Eu sou formado em Krav Maga em Nova York e em Israel. Então, eles, após do Setembro 11, eles vieram a procurar novas técnicas e novos conhecimentos de autodefesa e prevenção de sequestro e esses assuntos mais específicos, e vieram se treinar na minha escola, na minha academia de Krav Maga. Na minha não, onde eu fazia parte. Lecionava, sim. Sim, claro. Eu lecionava sobre o comando do mestre Ron Mizrahi, que é o mais altamente condecorado e conceituado nos Estados Unidos, israelense. Legal.
Então, a gente já operava dentro da escola John Jay College of Criminal Justice, em Manhattan, que é uma universidade de especialização em como diríamos, law enforcement. Como se diz isso? Ordem pública, né? Ordem pública, sim. Onde vão se profissionalizar os detetives e os oficiais da polícia. pelo estilo. Isso, é uma universidade dedicada a isso, a ordem pública e essas coisas assim, esses temas de polícia e coisa assim. É engraçado que a gente não está acostumado a falar dessas coisas em outro idioma, né? Mas a galera entende, a galera entende. Mas então a nossa academia já operava dentro dessa universidade. Então foi naturalmente foi natural eles procurarem a gente e a gente atendeu eles por vários anos, logo após do Setembro 11. Daí a relação com juízes e gente da influente, de influência, né? da sociedade norte-americana, Nova York, principalmente. Nós passamos a treinar os Sky Marshals, ou seja, aqueles que viajam em avião, prestes a entrar em ação por se algo acontece, algum atentado de sequestro. Pois eles se treinavam conosco. E a polícia de Nova York toda, a gente passou a começar a treinar em Krav Maga. E o Sky Marshals é como se fosse a Polícia Federal, os mergulhadores da Polícia Federal, do FBI, não é isso? Os Sky Marshals são os federais que viajam em avião para proteger o avião. Ah, que bacana, entendi. São as seguranças da aviação, né? Os seguranças federais, que andam a paisana, como se fosse um passageiro comum nos aviões e prestando atenção em todo mundo para garantir a segurança do voo, né? E das pessoas que estão ali, que bacana, show de bola. Eles vinham mais para aprender as técnicas de desarmamento e sem ter que eles usar o arma de fogo dentro do avião, entendeu? Entendi. Como que eles como se aborda uma pessoa que está armada, sem você necessariamente entrar em tiroteio. Entendi. Entendeu? Entendi. Eles estavam procurando esses conhecimentos conosco. Se antecipar ao problema, né? Porque um tiro dentro de um avião em voo, pelo amor de Deus, coloca a vida de todo mundo em risco. Né? Só complica a situação. É isso aí. Mas dentro deles tinha mergulhadores oficiais da polícia. E eu também, como aficionado do mergulho, a gente tinha algo a ver, né? Logo ficamos amigos. Fiquei amigos com os mergulhadores que estavam treinando no Krav Maga comigo. E eles me convidavam para sair com eles, por exemplo. Olha, depois da aula já me avisaram no rádio que vou ter que ir lá no Bronx, lá para mergulhar no Long Island Sound, lá naquelas águas, poxa, e tem um resgate, uma busca e resgate a fazer. Você está a fim de ir conosco? Aí eu, vambora. Vambora, entra na embarcação aí, vambora. A gente subindo, parava em casa, eu pegava meu equipamento e ia com eles, entendeu? Eu passava a noite com eles. É quase sempre tudo de noite. Entendi. Mergulhar de noite, Entendi. Deve ser bastante difícil, né? Você tem que ter uma certa certificação, né? Com técnica, claro, né? Um preparo, né? Claro. Então, então curti essa relação com eles. Poxa, bacana. Além disso, eu aproveitava as turnês para poder mergulhar pelo mundo afora. Então, fiz mergulho no Japão, fiz mergulho no Havaí, na Tailândia, pela Europa, entendeu? Na Itália, entendeu? Aproveitava. Quando, de acordo com o itinerário, eu via se ia dar e levava equipamento comigo. Porque às vezes você vai num lugar e você não tem aquele espaço de folga, né? Às vezes você chega, você desce do avião, sobe no palco, desce do palco, entra no avião e vai para outra. Às vezes você não tem aquele período. A maioria das turnês são assim, a maioria. A maioria das turnês são assim, que é muito corrido, né? Um prazo muito curto, uma vez com uma quantidade de shows que precisa aproveitar e tem que respeitar a agenda, né? Então a gente não tem muitas das vezes aquele tempo, né? Entre um palco e outro, né?
Pois é, a maioria dos músicos, nós podemos ir a muitas cidades, mas vemos pouco da cidade. A Sim. gente acaba conhecendo o aeroporto, o hotel e Aham, o palco. E o palco. aham. E quando conhece o hotel, ainda tem isso, né? Pois é, se não é só abrir a porta, jogar a mala e sair para passagem de som. Parte para outra, é verdade. Eu sei disso. Eu sou baterista, não sei também, né? Então, eu trabalhei com algumas bandas, né? E às vezes você não tem justamente esse tempo, né? De conhecer a cidade, às vezes até na hora de comer, você come ali rapidinho, às vezes até mesmo no próprio camarim, porque É dali verdade, você tem que correr para outro canto. é verdade, é isso aí. Poxa, que bacana. Você também, Frank, gravou agora há pouco tempo, com direção também e produção do Daniel Figueiredo, um disco que, na minha opinião, ficou belíssimo, merecedor mesmo de Grammy, que é Obrigado. da Jane Duboc, que gravou duetos com vários artistas, você também Sim, teve participação. Né? Também sim. você, recentemente, junto com a Bianca Gismonti, aí, lindíssimo, lindíssimo esse trabalho. Bom, né? Muito bom, muito bom. E você também gravou também um vídeo recentemente com a Bianca Gismonti, né, pro Facebook, né, para as redes sociais, com a música Upa Neguinho, que também ficou fantástico, né? Ficou bom, né? Muito bom. Um E arranjo dela, hein? Arranjo diferente dela, diferentão dela. diferenciar também o DNA dela é funk, né? É, pois é. E E vamos Júlio Falavinha na bateria. Júlio É. Falavinha. Muito bom, muito bom. Eu vi o vídeo, já vi umas 4 vezes já, desde que foi postado. E, Frank, também você tem o seu trabalho autoral, né? Você já gravou já uns outros discos, que foi o Latin Wonder, que você gravou, fez com músicas do Stevie Wonder, né? Tem o Frank Colon ao vivo, que você gravou lá em Denver, Colorado, como a gente Verdade. falou. E agora você também, aí, ó, Frank Colon, Esse é o disco ao vivo. Esse é o Latin Wonder. Latin Wonder. E depois, ó, depois vai mandar um aqui pro amigo, autografado. Porque música boa a gente tem que ter em casa, óbvio. Com certeza. E agora você também está lançando um disco que eu já ouvi algumas faixas, que o Júnior Lobo gravou algumas guitarras lá com você, também com produção do nosso querido amigo Daniel Figueiredo, que é o Latin Lounge, que está espetacular pelas faixas que eu já ouvi. Conta um pouquinho para a gente aí sobre esse seu trabalho, meu amigo. Esse, pois é, meu primeiro trabalho autoral. Autoral, né? E, sim, porque, veja bem, o primeiro disco ao vivo me convidaram, foi Elephant Records, que era baseado Elephant em Records. Denver, Colorado. Uhum. Me convidou a fazer um disco ao vivo. Vamos gravar bem aqui, você faz uns shows, a gente grava e vamos lançar um disco em cima. Uhum. Então, eu escolhi um repertório dos meus amigos. Então, entrou música do Wagner Tiso, entrou música da Tânia Maria, e assim pelo estilo, né? George Duke, que tem uma música dele. Então, o segundo, a mesma companhia. O primeiro se deu bem, vendeu muito, foi na Alemanha, Holanda e no Japão. Que bacana. É. E vendeu tão bem que me convidaram a fazer o segundo, a mesma companhia. Uhum. Então, eles queriam um disco de conceito, concept album. Uhum. Entendeu? Então, se você puder, vamos dizer, refazer a música de fulano ou sultano, e eu entrei e sugeri Stevie Wonder. Grande mestre. E para mim é um tesouro nacional, É verdade. mundial. Né? Mundial. E escolhi umas músicas que tinham me tocado, não umas músicas que foram assim os maiores Muitos sucessos deles. comerciais, né? Não, só aqueles que eu tinha, sei lá, tocaram meu coração. Uhum. Então, dessa vez, mas a tudo isso eu estava sempre tentando compor. Fui quem me estimulou muito, me inspirou muito a compor foi o Wayne Shorter. Wayne Shorter. Uhum. E Wayne Shorter e também o Ray Anderson. Também. Ray Anderson. Uhum.
o Wayne sempre da maneira que ele me aconselhava, entendeu? Olha, não sei o que, tenta ir por aqui, entendeu? Expressa suas ideias, guarda suas ideias de qualquer forma, ele me dizia. Frank, você precisa comprar um gravadorzinho daqueles que você leva aqui no bolso. E pintou uma ideia, você grava essa ideia, entendeu? E você explora essa ideia mais tarde. É assim que a gente faz as músicas do Weather, entendeu? Weather Report, entendeu? Usar o Inu também me dizia isso assim, entendeu? Falava muito mais grosso usar o Inu, não comigo. Rapaz, você tem que usar essa porra da percussão toda para fazer melodia, bicho. E falava, yeah, ok, Joe, tá bem. Não, essas coisas aqui você tem que começar a fazer melodia com isso, não é só ritmo, não. Ok, tá, tô te ouvindo. Aí eu vi o Ray Anderson também, a gente viajava pela Europa de trem. E ele ficava o tempo todo com um caderninho no trem. Escrevendo, né? Anotando. Escrevendo. E muitas vezes ele durante uma viagem de uma cidade a outra, ele fazia uma música nova e chamava o pessoal. Pessoal, hoje à noite vamos tocar isso aqui. Assim, né? Nasceu de manhã, executou à noite, né? Tipo isso. Espetacular. O ritmo vai ser por aqui, não sei o que, rapaz, e a linha melódica é essa aqui, tá? Vamos desenvolver isso. E a gente tocávamos, entendeu? E hoje em dia é até perigoso fazer isso, né? Sem registrar. Pois é. Hoje em dia é perigoso. Pode crer, né? Com esses exemplos, eu comecei a aventurar no software, que foi ficando melhor e melhor. Eu comecei primeiro pelas drum machines, né? As baterias eletrônicas. A tentar compor, que algumas vinham com baixo, entendeu? A Yamaha X5, X7, não sei o que, X5, DX5. Tinha linhas de baixo, tinha umas coisas que você colocava o cartucho por trás e tinha mais sons. Sim. E você usava os botãozinhos aqui na frente para programar as coisas, e foi por aí que comecei a fazer as primeiras composições. Bacana. Tentativas, né? E fui testando software, um após do outro, a ver qual que é melhor eu me dava. E foi por aí que foi surgindo a composição comigo. Então, de repente, eu estou tocando elas em casa, não sei o quê, e estou vendo que a família está dizendo, pô, Frank, que disco é esse? Eu falei, não é disco não, é eu que estou tentando uma coisa aqui. Estou inventando aqui agora. Estou inventando um troço que uma ideia minha, não sei o que, rapaz. E foi por aí a família, olha, você tem que gravar isso, você tem que expandir isso e gravar. Entendeu? E você sabe aquela coisa, né? A gente em casa tocando todos os instrumentos, né? Eletronicamente, não sei o quê. Então, Daniel foi que me alertou. Não, a gente tem que expandir isso, chamar os caras para, né, tocar isso, a sua ideia, como um pianista. Entendeu? Bacana. Porque a ideia tá bacana, mas você não é pianista. Então, tem que começar a encher isso com músico. E foi por aí que a gente desenvolveu esse projeto. E tá muito bacana, Também estou esperando meu exemplar. Tá aqui para você. Galera, Latin Lounge, Frank Colon, tá espetacular. Vocês podem ouvir também nas principais plataformas digitais, não é não, Frank? Em todas as plataformas digitais, você acha? Todas. Apple Music, Amazon, todas. Deezer, tá na Rússia, Yandex, na Rússia, tá tudo por aí. Maravilha. Então, já tem aí 3 CDs autografados, dedicatória, que eu vou receber do meu querido Frank. A gente vai, depois passar isso tudo de pandemia, que a gente está agora em período de isolamento social, né? Então, assim que passar, a gente vai combinar para a gente tomar um cafezinho, né? Escutar um bom som. Com certeza. Poxa, que maravilha, que delícia. Frank, nosso papo tá uma maravilha, tá uma delícia, uma verdadeira aula, né? Infelizmente está chegando ao final, mas antes de terminar, eu sempre pergunto aos nossos convidados, meu convidado,
sobre uma história engraçada na carreira que todo músico tem, né? Pode ser queda de palco, é choque. Teve, como eu já te contei anteriormente, um colega que perdeu o Cruzeiro, estava perdendo o Cruzeiro. É o Tatá Macário também, um grande batera. Beijão, Tatá. E qual é a sua, amigo, para contar aqui para gente, para te dar um pouquinho de gargalhada? Pois deixa eu ver se eu me lembro alguma. Você falou caída de palco? Tem várias, tanto faz, qualquer uma. Eu nunca caí de um palco, não, mas eu estou tocando com Gato Barbieri, a gente está fazendo um grande show na Europa, acho que foi em Roma. E ele é daqueles músicos que, uma vez entrou na música, ele está em outra dimensão, entendeu? E ele realmente não sabe bem o que está na volta dele, porque ele está totalmente compenetrado na música. Uhum. Além do fato de que ele para a segunda vez que eu fiz temporada com ele, que foi assim 2, 3 anos, ele já estava com um problema de visão. Ele não via bem, não enxergava bem, entendeu? Então a gente está tocando uma música bem caliente e ele está deixando cair no sax e está se movimentando no palco. E ele chegou até a borda do palco e, de repente, deu um passo e caiu. Coitado. Caiu dentro daquele onde toca a orquestra sinfônica, orquestra clássica, né, que não se vê. Não se vê, ele fica abaixo do nível do palco. Exato, pois é. Mas o detalhe é que o som não parou. Não para. Não parou, ele continuou tocando, deitado. Que espetáculo. Até a música acabar. A gente ri, mas quem está ali mostra um pouco, não, Frank? Pois é. E a plateia espantada toda. Ué. Mas ele continuou. Só lá tô rolando, né? Não interferiu no solo, não. Outra de palco foi eu tocando com Wagner Tiso, em Copenhague, na Dinamarca. Na Dinamarca. A gente arrumou um palco. O palco era um pouco apertado, mas a gente conseguiu arrumar. Natural, né? Na música é natural ter um palco sempre um pouco apertado. Pois é. Não tinha muito para a gente se movimentar. E não deu para colocar... Bom, a gente arrumou do melhor jeito possível. E na época eu estava viajando com muitos pratos e tinha ganho um gongo grandíssimo, de 36 polegadas, da Paiste, na Suíça, durante a gravação lá em Montreux, no festival em Montreux. Exatamente, pá. Então, ele tinha uma música, eu acho que era... Qual era a música dele? A3, eu acho que era. E essa música, a gente acabava com aquele gongaço. Bum, assim. Então a gente tocou música assim, tenso, com intensidade, e no final da nota eu peguei aquela marreta e mandei o gongo. Tendo que o palco apertado, quando mandei assim, eu trouxe uns pratos comigo. O que desestabilizou a minha mesa de percussão toda. Ela foi voando para a esquerda. Que eu bati no gongo, eu olhei aquele desastre ali e o gongo fez assim e veio para frente. Caiu em cima de mim. Nossa! Então eu fiquei embaixo do gongo. Era a última música, uma música do set, entendeu? Então, aquela situação, a banda tirando as coisas e eu embaixo. Pessoal te salvando lá. Pois é, me resgatando embaixo das minhas coisas, toda a percussão, toda, um desastre no palco. E aí a plateia, várias pessoas depois se chegaram a mim, dos dinamarqueses. Preocupadas, né? Não, você me perguntando, poxa, mó barato esse final de vocês. Eles vão fazer isso todos vocês? Vão repetir esse teatro? Meu Deus, eu penso achando que fosse combinar. Pois é. Que maravilha. Frank, mais uma vez, querido. Poxa, que delícia de bate-papo. São sempre muitos anos de carreira de todos os nossos convidados, para a gente fazer em 1 hora e pouquinho. Mas, assim como eu falei, o Daniel falou, cara, a gente vai ter que gravar o programa 29 do Vamos com Tudo
para a gente poder contar todas as histórias. Mas, poxa, mais uma vez, eu gostaria muito de lhe agradecer de coração por você passar aqui contando um pouco da sua história, da sua carreira, para que as pessoas possam conhecer e saber quem é o grande mestre percussionista Frank Colon. E, mais uma vez, eu só tenho que te agradecer por ter participado aqui do Vamos com Tudo, meu querido. Eu que agradeço. E vamos com tudo sempre, tá? Pô, vamos com tudo sempre. Galera, não esqueçam também de seguir Frank Colon em suas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no seu canal do YouTube, além de ouvir suas músicas em todas as plataformas digitais. Não esqueçam também de deixar o seu like ao final desse vídeo. Frank, meu querido amigo, que honra, que prazer, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Beleza? Muito obrigado a você, Alex. Muito obrigado a você, viu? Eu que agradeço. Que show de bola. Gente, beijo grande, até a próxima. Música na veia e na alma e, ó, vamos com tudo. Valeu, Frank! Vamos com tudo! Vamos com tudo, Alex! Beijão, meu irmão! É isso aí, galera. Espero também que vocês tenham se divertido bastante com esse bate-papo bem legal, descontraído, super bacana com meu querido amigo Frank Colon. Não esqueçam também de deixar o seu like ao final desse vídeo. Um beijo grande, até a próxima. Música na veia e na alma e vamos com tudo.